Olá, irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Eu tenho uma palavra de Deus para você. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 13, versículo de número 10, está escrito assim: E ensinava no sábado, numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia 18 anos e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a, Jesus chamou-a a si e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Você viu? O texto mostra que de modo algum ela podia endireitar-se. Quem narrou esses fatos foi Lucas, que além de historiador, ele era médico. Portanto, conhecia muito bem as enfermidades, as doenças. E o curioso é que quando Lucas narra os acontecimentos, ele faz questão de deixar claro no versículo de número 11 que aquela mulher tinha um espírito de enfermidade. O que Lucas está querendo dizer? Que aquela doença que ela tinha no seu corpo era, na verdade, o resultado de uma ação que aconteceu no mundo espiritual. A origem daquela enfermidade era espiritual. Ela andava curvada, ela tinha uma curvatura, uma deficiência, a sua coluna era torta. Mas tudo porque no mundo espiritual algo havia acontecido que a deixou com este espírito de enfermidade. E amados, quando nós estudamos a Escritura, nós percebemos que o diabo, nosso adversário, ele tem prendido muitas pessoas em doenças, em moléstias, enfermidades. Quando você lê, por exemplo, Jó, capítulo 2, versículo 7, o texto diz que Satanás feriu Jó com uma chaga maligna dos pés à cabeça. A enfermidade que vai dominar o corpo de Jó teve origem no mundo dos espíritos. Era Satanás que estava por trás disso. Em Mateus capítulo 9, versículo 32, diz a Escritura Sagrada que Jesus vai libertar um homem que era mudo. E quando Jesus liberta este homem que era mudo, ele começou a falar. Por que ele era mudo? Por causa da atuação de um espírito. Em Mateus capítulo 12, versículo de número 22, 23, diz a Escritura que Jesus ele vai curar um homem que é apresentado como um homem endemoniado e que não falava e não ouvia. E quando Jesus repreende este espírito imundo, o espírito imundo sai e imediatamente aquele moço começa a falar e ouvir. Quando em Marcos capítulo de número 9, aquele pai vai até Jesus, desesperado, porque desde a infância o seu filho era atormentado por um espírito imundo. E diz a Escritura que o demônio, quando agitava o corpo daquele garoto, ele queria lançá-lo contra a água, lançá-lo contra o fogo. Ele caía, então começava a espumar e durante muitos anos aquele pai sofreu por causa deste espírito. Ele disse a Jesus que o seu filho estava definhando, se secando, que aquele espírito de um demônio estava destruindo a vida do seu filho. E, amados, é importante nós entendermos que nós temos um adversário.
A Bíblia diz que ele veio senão a roubar, matar e destruir. Está escrito em Efésios capítulo 6, a partir do versículo de número 10, que nós temos que estar revestidos em todas as armaduras de Deus para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A sua habilidade de enganar, as emboscadas que ele cria, as situações que ele prepara, a fim de tragar aquele que cede à sua tentação, ao seu desejo. O trabalho do diabo é despertar em nós tudo aquilo que a nossa natureza tem de ruim. Na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, está escrito: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ou seja, ele anda em derredor, rodeando a terra, passeando por ela, estudando minuciosamente a vida de cada ser humano, procurando a sua área mais vulnerável, querendo tragá-la naquilo que ela mais deseja. Porque o homem é tentado naquilo que ele cobiça. E o diabo trabalha para que o homem se incline às ardentes paixões da sua natureza caída. O diabo trabalha querendo colocar o homem em inimizade contra Deus. A palavra de Deus diz que a inclinação da carne é morte, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. E então, conforme o Lucas narra no capítulo de número 13, versículo de número 16, há 18 anos, Satanás mantinha esta mulher presa. Há 18 anos ela tinha este espírito de enfermidade. Há 18 anos ela era uma mulher que andava encurvada. Há 18 anos que ela vivia esse desconforto, esse desassossego. Há 18 anos que ela vivia essa opressão. E quem estava por trás disso? Era o diabo. Você sabia que o diabo tem oprimido muitas pessoas? A opressão é exercer um domínio cruel e injusto. É sobrecarregar, pressionar, atormentar. Muitas pessoas, por causa dessa sobrecarga, desse jugo, desse fardo pesado que carregam, estão espiritualmente encurvadas, vivendo uma vida de desgosto, de depressão, que é o estado mental caracterizado pela persistência de sintomas como apatia, desânimo, melancolia, cansaço e ansiedade. A pessoa ela vai se acostumando com aquela vida melancólica. A pessoa vai se acostumando com os desgostos, com os fracassos, com os dissabores da vida. Ela vai se acostumando com o governo do pecado sobre si. Quando eu olho para uma história de uma mulher que há 18 anos era mantida presa por Satanás, que há 18 anos andava encurvada, que há 18 anos era oprimida, que há 18 anos vivia uma vida de vergonha, de frustração, de desgosto, eu sou obrigado a pensar, o que gera esse tipo de sentimento, de sensação na humanidade? Você sabia que muitas pessoas estão encurvadas ao vício das drogas? Muitas pessoas não conseguem andar direito, porque perdeu o governo da sua vida. E hoje ela é controlada pelo crack, controlado pelo intenso desejo de beber, de se embriagar, pelo compulsivo desejo de se prostituir. E então ela está presa, prostrada. A palavra de Deus diz que nós somos servos daquilo que nos vence.
Se a pessoa ela é vencida pelo desejo do cigarro, então ela é serva do cigarro. Se ela é vencida pela prostituição, pela jogatina, então ela se torna escrava. Quando o diabo quis tirar Jesus do propósito de Deus, ele mostra aos reinos do mundo a sedução das riquezas em frações de segundo, diz: tudo isso será teu, se prostrado me adorares. O homem, quando ele peca, quando ele cai, quando ele transgride o mandamento divino, quando ele se entrega à corrupção da sua natureza pecaminosa, então ele vive curvado. Ele pode não admitir, mas quem governa a sua vida é o próprio diabo. Quem estimula a sua natureza corrupta para que ele viva nas obras da carne é o próprio inimigo. E o resultado disso é exatamente a opressão, o cansaço, o desânimo, a melancolia. Você quer ver uma coisa? O Salmo de número 38, eu quero ler com você. O Salmo de número 38 é um salmo de alguém que cometeu um erro, que falhou e que está se sentindo como se tivesse um fardo sobre si, como se tivesse algo nas suas costas que não pudesse carregar, como se houvesse um jugo que o mantinha inclinado e o prendia numa vida torta, desregrada. Observe, Salmo de número 38, versículo de número 1, está escrito assim: ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor, porque as tuas flechas se cravam em mim, e a tua mão sobre mim desceu. Não há coisas sãs na minha carne. Ou seja, a minha natureza é corrupta. Eu habito no corpo do pecado. Meu corpo deseja o que é mal, por causa da tua cólera. Não há paz em meus ossos, por causa do meu pecado. Eu não tenho paz, por causa das minhas transgressões, das minhas escolhas erradas, das minhas decisões que contradizem a tua vontade, por causa daquilo que eu faço que não te exalta, não te glorifica, e ao invés disso, é um insulto contra ti. Aí veja, versículo 4. Pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça, como carga pesada são demais para as minhas forças. O diabo, ele trabalha assim. Ele te estimula a pecar, te encoraja a pecar. Ele incita a sua natureza para que você deseje o que é errado. E quando você cai, ele te oprime. Ele te acusa. Como se aquilo fosse um fardo pesado para você. Ele mostra para você que você errou, que você falhou, que você é incapaz de servir a Deus. Então ele está dizendo: como carga pesada são demais para as minhas forças. Eu não tenho condição de lidar com isso. Eu não tenho condição de carregar esse fardo, essa carga pesadas. Verso 5. As minhas chagas cheiram mal e estão corruptas por causa da minha loucura. Verso 6. Estou encurvado. Algumas traduções, enfadado, cansado. Estou muito abatido. Ando lamentando todo dia. Olha que coisa interessante. Ando lamentando todo dia. Por quê? Por causa dos meus pecados. Por causa das minhas transgressões. O pecado me afasta de Deus. O pecado me coloca contra o Criador. O salário do pecado é a morte. Eu ando com uma acusação sobre mim, com um fardo pesado sobre as minhas costas. Eu me sinto fraco, não tenho forças. A noite foi boa, bebedices, glutonarias e pessoas dançando, comendo, mas logo o dia amanheceu e veio aquele vazio, aquela tristeza, aquele desgosto,
aquela solidão, pesado no meu espírito, uma sensação de culpa. Então, eu sem forças, eu fico encurvado. O diabo trabalha para que as pessoas sejam governadas por ele nesse tipo de sentimento. Então ele está dizendo, estou encurvado, estou muito abatido e ando lamentando todo dia. Você já reparou? Você já parou para pensar que às vezes você perde o gosto pela vida? Você já não tem mais vontade de vir à igreja, de buscar a Deus. Você já não separa mais tempo para orar e mal tem interesse em estudar a Escritura. Você não consegue ir muito longe quando você decide ir para a igreja e buscar a presença de Deus. Então, o diabo trabalha para que você não tenha entusiasmo com as coisas de Deus. Para que você não dedique seu tempo com as coisas de Deus. O diabo trabalha para que o seu coração esteja voltado para os cuidados do mundo, a sedução das riquezas, porque essas coisas sufocam a palavra de Deus. Paulo escreveu a Timóteo que ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida. E é exatamente os embaraços dos negócios desta vida que tem deixado você se lamentando todo dia. Você se entristece. Uma pessoa desanimada, sem coragem. Aí no versículo 8 ele diz assim, ó, estou fraco e muito quebrantado. Eu estou fraco. Mas por que eu estou fraco? Porque o pecado enfraquece o homem. Por que eu estou fraco? Porque eu tenho tido relacionamentos ilícitos. Eu ando frequentando os lugares que não agradam a Deus. Eu tenho vivido com pessoas, eu tenho compartilhado situações, eu tenho assistido coisas, eu tenho falado palavras, eu tenho vivido de uma maneira que não agrada a Deus. E qual é o resultado disso? Ando lamentando todo dia, ando curvado, ando triste. Talvez está aqui a resposta do porquê que você tanto se pergunta. Por que você não é feliz? Por que você está sempre para baixo? Por que você está inclinado a essas paixões? Por que você está curvado a esse sentimento? Por que você tanto tempo tenta se livrar ou se libertar de tal situação e não conhece, e não consegue, melhor dizendo? Já parou para pensar? Nós iniciamos a mensagem em um texto onde o Lucas narra um fato que há 18 anos uma mulher andava encurvada. Há 18 anos Satanás mantinha essa mulher aprisionada. E ele mesmo narra no capítulo de número 13 de Lucas e versículo de número 11 que de modo algum podia endireitar-se. Ou seja, não havia nada que ela pudesse fazer para se libertar daquilo. Não havia recursos, não havia estratégias, não havia saída. O maior erro do cativo é não admitir que é cativo. E o segundo maior erro é achar que pode se livrar daquela situação quando bem quiser. É só um gole. É só uma noite. É só um envolvimento. Mas aí a pessoa vai se afundando, se afundando, se afundando. De repente ela tenta sair e não consegue. Ela tenta mudar e já não tem mais jeito. Ela tenta encontrar a saída e não encontra. De modo nenhum podia endireitar-se. Então o que o Lucas nos mostra? Um inimigo sagaz, astuto, que anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E ele mostra também uma mulher cativa, encurvada, aprisionada, há 18 anos escrava daquela situação. Há 18 anos vivendo uma vida de lamentos. Há 18 anos vivendo uma vida torta.
E talvez essa mulher represente você, que vive uma vida torta, que está encurvado, que tem a sua vida governada pelos seus interesses, pelos seus desejos, pela sua ambição, pela sua ganância, que tem a sua vida governada pelas suas motivações carnais. E você não mede esforços para saciar as suas necessidades. O problema é que isso te mantém na condição de escravo. Mas além de apresentar o diabo, que é astuto, e a mulher, que é prisioneira, ele também apresenta aquele que se manifestou para desfazer as obras do diabo. Jesus estava ali, naquela sinagoga, naquele dia de sábado. Para aquela mulher, poderia ser apenas mais um culto, mais um encontro, mais uma oportunidade de ouvir algum ancião falar sobre a lei de Moisés. Mas na verdade, aquele foi o dia que o Senhor marcou para começar a mudar a história dela. Jesus estava ali, o Verbo que se fez carne, pão vivo que desceu do céu, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E diz a Bíblia que Jesus naquela sinagoga vai ensinar. Presta atenção nisso aqui. Você observar o versículo de número 10, diz que ele ensinava nos sábados. Por que Jesus ensinava? Porque o conhecimento liberta. João 8,32 diz assim: conhecereis a verdade vos libertará. 2 Pedro 2,20 diz assim: se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O conhecimento liberta. A exposição da palavra de Deus dá luz e entendimento. A Bíblia diz em Provérbios 19,8 que aquele que adquire entendimento ama a sua alma, e o que cultiva a inteligência achará o bem. Eu preciso te ensinar essas coisas. Deus está colocando luz na sua mente. Deus quer que você aprenda, você entenda que enquanto você colocar as suas vontades como prioridade, enquanto você colocar os seus interesses acima da vontade de Deus, você vai continuar cativo, você vai continuar escravo, você vai continuar governado por tudo aquilo que vai trazer como consequência a opressão, a angústia, a ansiedade, a melancolia. Deus quer te libertar disso, você precisa aprender. Deus enviou o seu Filho ao mundo para pagar pelos nossos pecados. A ira de Deus que estava reservada para mim e para você, Deus lançou sobre o seu Filho. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós somos sarados. Deus enviou o seu Filho para nos reconciliar consigo mesmo. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O sangue de Jesus Cristo foi derramado para a remissão dos nossos pecados. Então ele nos chama das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele chega naquela sinagoga e ele ensina. E quando ele ensina, ele coloca os olhos naquela mulher. E percebe que há 18 anos ela é oprimida. Há 18 anos ela vive naquela situação. O que Jesus faz? Olha o versículo de número 12. Lucas 13:12 diz assim: e vendo-a, Jesus chamou-a a si. Ou seja, ele olhou para ela e percebeu o cansaço, percebeu a opressão, percebeu o desgosto. Está escrito em Mateus 11, versículo de número 28, Jesus falando: vinde a mim, os cansados, os oprimidos, os sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, diz o Senhor. Aprendam de mim. E aí ele diz: e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Talvez você está cansado,
de tanta notícia ruim, cansado de tanto perder, cansado de estar sempre se lamentando pelos mesmos erros cometidos, cansado de ser escravo da jogatina, cansado de ser escravo do sexo, da pornografia, cansado de ser escravo do cigarro. Assim como Jesus olhou para aquela mulher, ele olha para você e diz: vinde a mim, os cansados, os oprimidos e sobrecarregados. O alívio que você precisa não está no psicólogo. O alívio que você precisa não está no tratamento. O alívio que você precisa não está na medicina. O alívio que você precisa está em Jesus Cristo, o único que pode endireitar aquilo que ninguém pode endireitar. Jesus chamou aquela mulher para si, e conforme o texto mostra no versículo de número 13, impôs as mãos sobre ela e logo se endireitou. Ou seja, ninguém, de modo algum, podia endireitar-se. Mas aí Jesus ensinou. Jesus que é o caminho, a verdade e a vida. E Jesus, depois de ter ensinado, chamou-a para si, estendeu a mão sobre ela e a tocou. E imediatamente, aquilo que era torto se endireitou. Aquela coluna encurvada ficou reta, em perfeito estado. E é o que Jesus quer fazer na tua vida, meu irmão. É o que Jesus quer fazer na tua vida, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Ele está querendo te ensinar porque Ele te chama para uma vida reta, para uma vida santa. Chega de ser escravo. Chega de ser governado pela sua própria carne. Chega de ficar fazendo as vontades das forças do mal e depois se lamentar todo dia. Jesus te chama para uma vida nova. Paulo diz que se alguém está em Cristo é uma nova pessoa. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Quando aquela mulher ouve o que Jesus ensina, quando ela ouve a voz do Senhor que o chamava, quando ela é tocada pelo Senhor, ela se endireitou. Já não tem mais aquele espírito de enfermidade. E olha que coisa linda vai acontecer no final do verso 13. E glorificava a Deus. Já não anda mais se lamentando todo dia. Já não é mais vítima de um preconceito social. Não. Agora ela é uma mulher direita. E agora a boca dela glorifica a Deus. Agora, ao invés de se lamentar, de questionar a Deus e reclamar da vida, não. Agora ela tem motivos de sobra para glorificar a Deus. Eu queria que você parasse e pensasse um pouco no que você acabou de ouvir. Deus colocou você aí, assistindo esse vídeo. Talvez recebeu de um amigo, de um parente, de um irmão da igreja. E Deus está querendo te ensinar. Você precisa reagir. Entenda, 18 anos, encurvada, presa. Mas onde ela estava? Na sinagoga. Fazendo o quê? Buscando a Deus. Talvez Deus esteja querendo mostrar para você e te ensinar que você precisa tomar decisões. Você precisa deixar algumas coisas de lado. Você precisa aprender a dizer não para aquilo que você disse sim até hoje. Você precisa reagir. Jesus está te chamando para uma vida reta. Jesus está te chamando para transformar a sua vida. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Te agradecemos por este ensinamento. Nós te louvamos pela Tua bondade, graça e misericórdia, Senhor. Pois todos nós tínhamos uma vida torta. Todos nós andávamos encurvados, lamentando todo dia, nos queixando, uma vida de rancor, de mágoa, de tristeza, de desgosto. Até que nós ouvimos a Tua voz. Até que a Tua palavra nos trouxe luz e entendimento. Até que conhecemos o Cristo, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Que nos chamou das trevas para a luz. Que tocou no nosso espírito, no nosso coração, nos deu oportunidade de nascer de novo. Pelo Teu Espírito Santo. Que sejam chamadas para perto de Ti, Pai Santo. O Senhor abençoe com restauração, que o Senhor abençoe curando, que o Senhor abençoe salvando,
Em nome de Jesus, o nosso Salvador, que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, nos ajude a pregar o Evangelho, compartilhe essa mensagem, curta. Escreva o que você pensa acerca do que você ouviu nos comentários, tá bom? Deus abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.